Bom dia, turma! Então, hoje nós estamos finalizando a nossa semana de estudos com as aulas 44 e 45, porém, nós estamos iniciando a semana 10, certo? Então, semana passada foram apenas 3 aulas, que foram as aulas, a semana do feriado, e então nós estamos iniciando hoje a semana 10, porém, terminando a nossa semana de estudos, certo? Nós vamos fazer a explicação das duas aulas hoje no mesmo vídeo, a aula 44 e 45, que uma é continuação da outra. E nós continuamos então com a leitura do gênero romance, leitura do fragmento 2, que é continuação do livro O Menino Sem Imaginação. E nós vamos analisar aí alguns aspectos da linguagem, fazer algumas interpretações a respeito do texto, certo? Então, nós temos aqui a aula 44, como nas últimas aulas, na 42 e 43, então a aula inicia fazendo uma retomada do que nós vimos na aula anterior com relação ao texto, ao livro, né, ao trechinho que nós lemos do livro O Menino Sem Imaginação. Então, vocês façam a leitura, que é bem importante para nós retomarmos, né, a pegarmos continuarmos a aula assim sabendo bem do que nós estamos falando e fazendo. E daí nós temos mais um trecho da leitura, mais um trechinho do livro O Menino Sem Imaginação. Então, essa leitura aqui vocês vão fazer também por conta própria. Leiam ali umas 2 vezes no mínimo, certo? É bem interessante, bem gostoso esse textinho, né? Assim, interessante nós analisarmos, né, a família dos outros, como se comportam, né? Bem interessante. Depois da leitura tem até um questionamento aqui, ó. O que você está achando da família de Tavinho? Ela é diferente da sua? Pense um pouco a respeito disso. Então, lá na casa do Tavinho, eles têm um determinado comportamento com relação à televisão, certo? Assim, eles não vivem sem televisão. A televisão fez muita falta para a família. E para a família de vocês, como é essa relação com a televisão? Bom, para nós irmos pensando o que nós fazemos de certo, onde nós exageramos nessa questão dos meios de comunicação, das tecnologias, certo? Aí, a aula 44, ela segue no mesmo formato da aula 42 e 43. Então, tem a leitura do trecho do livro, aí tem uma parte explicativa. E é muito fácil a leitura, bem didática, então vocês também vão ler por conta própria, certo? Fazer umas 2 leituras bem feitas, qualquer coisa voltem no texto, se vocês às vezes não entenderam alguma coisa, mas é bem simples, certo? A leitura aqui é só uma explicação do trecho anterior, ok? Aí nós continuamos com a aula 45, certo? Que ela vem no mesmo formato da aula 42, 43 e 44. Vem esse trechinho, vem esse quadro relembrando o que nós vimos na aula anterior, certo? Que é basicamente essas informações que estão aqui nessa parte aqui das flechinhas, certo? E daí nós vamos lá para mais um trechinho do livro O Menino Sem Imaginação, que vocês também vão fazer a leitura por conta própria. No mínimo umas 2 vezes, façam a leitura. Então, o trechinho inicia numa página, termina lá na outra, certo? Aí tem novamente um trechinho aqui, né? São essas setas aqui, que estão explicando o trecho que nós lemos. Então, novamente, é uma parte assim, essa parte aqui é bem didática, é bem autoexplicativa, não tem necessidade da professora ler com vocês, certo? Que vocês não vão ter dificuldade nenhuma de entendimento aqui, nem de vocabulário, nem de nada, certo? Aí nós temos um questionamento aqui logo abaixo nesse título aqui, imagine. Então diz assim, que se o autor Carlos Eduardo Novaes publicou o romance O Menino Sem Imaginação em 1993, há muito tempo atrás. Se o livro fosse escrito hoje, você acha que a TV continuaria sendo responsável pela falta de imaginação de Tavinho? Por quê? Então,
Se esse livro fosse, né, fosse agora publicado, será que essa questão da televisão, das tecnologias, né? Aqui pede basicamente a televisão, né? Será que ela continuaria sendo, às vezes, a única responsável por essa falta de imaginação do Tavinho, né? Nos dias de hoje, como é que seria? Então, praticamente a aula termina com esse questionamento aqui, certo? E daí só mais algumas questões aqui, aqui embaixo, né, está falando assim, está na verdade incentivando vocês a leitura desse livro, certo? E é bem interessante, até eu fiquei com vontade de ler o livro, assim, achei bem uma leitura gostosa, um tema, assim, um estilo de leitura que eu gostaria de fazer, né? Então fica o desafio aqui até para a professora, certo? Então, aqui nós terminamos a aula 45, aí nós vamos para as atividades. A trilha está bem, tem bastante textos, né? Então a trilha está bem longa da semana 10. Então vamos continuando aqui com os exercícios. Então nós temos aula 44, 2 atividades aqui. Então, a primeira questão. Então, a partir da leitura do trecho lá da aula 44, né, vocês vão responder a qual fato o garoto atribui a sua falta de imaginação. Aí nós temos 2 alternativas aqui, vocês vão escolher a correta de acordo com a leitura do trecho, certo? A questão número 2, nós vamos observar as palavras mana e tá, certo? Então, essas expressões mana e tá, elas são características de qual tipo de linguagem? Aí vocês vão ler as 2 alternativas aqui e escolher a correta, certo? Lembrando que mana e tá, por exemplo, né, são elementos da oralidade, certo? Aí nós vamos lá para as questões da aula 45, né? Então nós temos também 2 questões, certo? Então a primeira, depois de Tavinho, qual é o membro da família que mais passa assistindo TV? Então é só retomar o texto lá que está bem fácil, está bem uma informação bem explícita. E daí a segunda questão, né? De acordo com Tavinho, todos procuravam fingir indiferença diante da falta de televisão. Marque o que cada personagem fazia. Então nós temos aqui ouvir música, mexer no telefone, ler jornal, um outro personagem ouvindo rádio. Então vocês vão marcar um X aqui, qual desses personagens que fazia qual ação. Então, por exemplo, ali, ó, qual que era a atividade que o vovô fazia? De radinho na mão, né? Então vocês vão fazer um X aqui pro vovô. Aí vocês vão marcar aqui o que a titia fazia, o que a mamãe fazia e o que o papai fazia, ok? Então, seria isso, pessoal. Bons estudos para vocês, bom restinho de semana, bom fim de semana. Até na terça-feira da semana que vem. Um abraço a todos, qualquer dúvida, chamem a prof.